Olá, sou o pastor Paulo Roberto Verdim, da Igreja Evangélica Reformada de Itararé. Nós estamos a uma semana da Páscoa, então eu quero refletir hoje com vocês sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi na semana anterior, no domingo anterior ao domingo da ressurreição. Vamos começar um pouquinho antes. Jesus estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus começa essa trajetória para Jerusalém alguns meses antes já e vai gradativamente chegando cada vez mais próximo de Jerusalém. Há pouco tempo antes, Jesus havia ressuscitado Lázaro e a ressurreição de Lázaro estava 4 dias já morto. A ressurreição de Lázaro foi uma coisa tão surpreendente que a fama de Jesus se aumentou e se espalhou e as pessoas estavam maravilhadas com isso. E as pessoas estavam em êxtase com Jesus e tinha cada vez mais uma expectativa de que Jesus iria para Jerusalém naquela Páscoa. Então, quando Jesus começa a sua trajetória para Jerusalém, no caminho, ele curou 10 leprosos. No caminho, ele curou em Jericó 2 cegos. Já tinha, nessa altura, já tinha uma verdadeira multidão seguindo Jesus e indo junto com Jesus em direção a Jerusalém. E cada vez mais, depois da ressurreição de Lázaro e depois dessas curas, e com tudo que Jesus já tinha feito antes, cada vez mais as pessoas estão ansiosas pela sua vinda, pela sua chegada em Jerusalém. Havia uma crescente expectativa de que Jesus fosse o Messias. Aquele Messias falado, profetizado, aguardado no Antigo Testamento. O Messias que restauraria o reino de Israel, livrando-o do Império Romano. Então as pessoas estão cada vez mais achando que Jesus é esse Messias. Olha o poder que ele tem, olha as curas que ele faz, olha os milagres todos, isso é uma demonstração de poder. Nenhum ser humano é capaz de fazer o que esse Jesus de Nazaré faz. E as pessoas estão cada vez mais vendo nele o Messias e estão aguardando a sua chegada em Jerusalém porque estão numa expectativa de que ele, nessa vinda para Jerusalém, ele pode assumir o reino como o Messias prometido. Essa era a expectativa das pessoas, mas e a expectativa de Jesus? Jesus sabia muito bem para que ele estava indo para Jerusalém. O Cordeiro de Deus estava indo ao matadouro. Jesus sabe disso, Jesus não tem uma falsa expectativa. Jesus está indo para Jerusalém para sofrer e morrer e para salvar. Então Jesus já profetiza isso diversas vezes, Jesus já começa a preparar os discípulos para isso. Nessa trajetória para Jerusalém, Jesus novamente fala com os 12 discípulos sobre isso. Vejam esse texto. Alguns dias antes estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente e novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Portanto, não tem dúvida de que Jesus sabe exatamente o que lhe acontecerá, mesmo assim ele vai. Isso é um ato de humildade de Jesus maravilhosa. Jesus sabe o que vai lhe acontecer, Jesus sabe o que vai acontecer em Jerusalém, todo o sofrimento, toda a morte. Mesmo assim ele está indo para Jerusalém, mas ele está indo como o Cordeiro de Deus que estava indo ao matadouro. Finalmente então Jesus, sentado em um jumentinho, chega a Jerusalém e euforicamente exaltado pela multidão. A grande multidão que tinha vindo, diz o texto bíblico, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam
gritavam. Tinha duas multidões. Tinha uma multidão que já estava seguindo Jesus pelos seus últimos milagres e vindo após ele. E aqui nós temos um encontro de multidões, a multidão que o seguia e a multidão que agora se junta em Jerusalém por essa expectativa de que Jesus está chegando. Então se junta uma multidão diante de Jesus e uma multidão que já vem o seguindo, e essas multidões exclamam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. É dessa forma que Jesus, euforicamente, é recebido pelas multidões em Jerusalém. Esse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é narrado nos 4 evangelhos. Não são todos os textos que são narrados pelos 4 evangelhos, mas esse texto especificamente da entrada triunfal de Jesus é narrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. O episódio, ele é tão emblemático, e por isso talvez tenha sido repetido pelos 4 evangelhos, porque ele cumpre em detalhes as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Vamos olhar 2 delas. Uma delas é Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 11. Zacarias viveu 500 anos antes de Jesus, o profeta que viveu 500 anos antes de Cristo. O que Zacarias profetizou? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Então notem, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento. E aqui nós temos praticamente 2 opostos. Os reis na época chegavam montados, os reis do Império Romano chegavam montados em cavalos maravilhosos. Mas aqui nós temos um oposto. É um rei, o rei virá a vocês, mas esse rei que virá a vocês virá humilde e montado num jumento. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas agora está no caráter de servo, humanado, e entra em Jerusalém para sofrer e morrer. Entra em humildade, montado num jumento. Então Jesus cumpre exatamente as profecias de Zacarias. Também cumpre as profecias do Salmo 118. O Salmo 118 diz: Hosana, salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Salmo 118 foi escrito por volta de 1800 anos antes de Cristo. E o que o Salmo diz? Hosana é exatamente as palavras que a multidão usa para exaltar Jesus na chegada a Jerusalém. O que mais o Salmo diz? Bendito que vem em nome do Senhor. É exatamente as palavras que a multidão usa para saudar Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. O que mais diz? Juntem-se ao cortejo festivo. Portanto, profetiza um cortejo festivo para Jerusalém. E, por fim, levando ramos. Esse domingo é chamado até hoje de o domingo de ramos. As pessoas jogavam ramos que faziam um verdadeiro tapete para a chegada de Jesus, para a vinda e a entrada triunfal de Jesus, o Rei, em Jerusalém. Portanto, as palavras do Salmo 118 são exatamente as palavras repetidas pelas multidões na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A princípio, nós poderíamos olhar, e isso é surpreendente, mas tem alguns detalhes aqui muito interessantes e que somam muito na nossa compreensão quando a gente analisa o Salmo 118 e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As palavras que a multidão exclama, eufórica na entrada, que são, na verdade, conscientemente, não inconscientemente, mas conscientemente, foram as palavras do Salmo 118.
As pessoas estão usando o Salmo 118 conscientemente para receber Jesus. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso para vocês. O que significa Hosana? A multidão gritou Hosana. O Salmo 118 fala de Hosana e as multidões falaram e exclamaram Hosana. O que significa Hosana? Na época de Jesus, Hosana era uma exaltação. Era como se nós disséssemos louvado seja, ou em algumas igrejas hoje se usa bastante o termo glória. Era uma exaltação, glória, glória a Deus, ou louvado seja. Então, quando a multidão fala Hosana ao rei, de certa forma eles querem dizer louvado seja o rei, ou glória ao rei. Isso na época de Jesus. Mas vamos voltar um pouco mais, porque esse texto é antigo. O termo que a multidão está usando é um termo antigo e é o mesmo termo do Salmo 118. Então vamos entender um pouquinho no Salmo 118 e no hebraico, porque a língua original era o hebraico. Vamos ver o que significa Hosana em hebraico e no Salmo 118. Notem que no Salmo 118, no versículo 25, o termo Hosana está traduzido nesse salmo por salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Portanto, no Salmo 118, a tradução não vem como glória ou louvado seja. A tradução vem salva-nos, ó Senhor, salva-nos. E por que a tradução de Hosana no Salmo 118 é essa? Porque em hebraico, nós temos aqui em Hosana, na verdade, duas palavras. Hosana. Hosana em hebraico significa salva-nos. E na significa imploramos, pedimos, suplicamos. Portanto, essa palavra em hebraico, Hosana, essa junção significa nós te imploramos, Senhor, que nos salve. Por isso o Salmo 118, 25 traduz salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Eles estão implorando, eles estão suplicando que Deus os salve. O Antigo Testamento ainda tem essa perspectiva, essa esperança, essa expectativa pela vinda do Salvador prometido por Deus. E as pessoas então, no termo Hosana, estão suplicando pela salvação. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, nós imploramos, nós pedimos, nós suplicamos, salva-nos. Agora vejam o que as pessoas estão gritando quando Jesus está entrando em Jerusalém. Hosana, salva-nos, imploramos. Mais do que isso, deixa eu dar mais algumas coisas interessantes para que a gente coloque dentro dessa reflexão. O Salmo 118 era um salmo de peregrinação. No Antigo Testamento, as pessoas durante pelo menos em 3 épocas, em 3 festas importantes para Israel, em pelo menos essas 3 ocasiões, essas 3 festas, as pessoas procuravam ir para Jerusalém, que era a cidade santa onde estava o templo. E as pessoas, em geral, iam a pé para o templo. E elas levavam dias peregrinando para o templo. O Salmo 118, assim como vários outros salmos da Bíblia, são salmos de peregrinação. E o Salmo 118 é um salmo de peregrinação. Portanto, pelo menos 3 vezes ao ano, quando as pessoas iam para Jerusalém, rumavam para Jerusalém, peregrinavam para Jerusalém, elas iam cantando. E um dos salmos cantado nessa peregrinação era o Salmo 118. Portanto, agora é época da Páscoa, a Páscoa judaica. As pessoas foram novamente para Jerusalém, já estão em Jerusalém, muitos deles, essas multidões que saúdam Jesus, são multidões de peregrinos que já estão em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E eles vieram cantando o Salmo 118. Como era de costume. Então eles sabem esse salmo de cor, as palavras desse salmo de cor. Mais um detalhe, o Salmo 113 até o Salmo 118 e o Salmo 120 a 136, esses 2 blocos de salmos, eram blocos de salmos que eram usados durante as cerimônias da festa da Páscoa judaica. Então, durante as noites, durante a celebração da ceia pascal,
Os Salmos 113 a 118 e 120 a 136 eram lidos e muitas vezes cantados pelo povo. Portanto, notem, o povo veio a Jerusalém para celebrar a Páscoa, vieram cantando o Salmo 118, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e em breve recitariam novamente as palavras do Salmo 118. Então o Salmo 118 é muito conhecido, as palavras são muito conhecidas, só que agora o povo aplica essas palavras do Salmo 118 para Jesus. E aqui notem a expectativa. Se eles aplicam e cantam essas palavras que são cantadas há milênios, que são profecias do Antigo Testamento, se o povo agora canta e aplica essas palavras para Jesus, então vocês podem imaginar que eles realmente estão vendo em Jesus aquilo, o cumprimento dessas profecias e dessas palavras. Eles estão esperando o Messias e, pelo que tudo indica, esse Messias chegou e é Jesus. Pelo que tudo que Jesus está fazendo, por tudo que Jesus é, pelos milagres que faz, pela ação, ele só pode ser o Messias. E agora as pessoas cantam, Hosana. Há Jesus que está chegando, porque tem uma expectativa de que o Messias está chegando para Jerusalém, e há uma expectativa de que ele vai instaurar o reino de Deus na terra, o reino prometido de Davi na terra. Então eles receberam Jesus entusiasticamente, e receberam Jesus com as palavras do Salmo 118. Hosana, salva-nos, Senhor, te imploramos. Agora imaginem as multidões cantando nessa perspectiva. Hosana, salva-nos, Senhor. Jesus entrando em Jerusalém e eles estão cantando Hosana, que quer dizer salva-nos. Salva-nos, Senhor, te imploramos, salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor, você vem em nome do Senhor, eles reconhecem isso. Bendito é o Rei de Israel, e aqui tem uma terceira expectativa, de que ele é o Rei de Israel. Portanto, todas as palavras são aplicadas entusiasticamente a Jesus. Hosana, salva-nos, Senhor, te imploramos. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E Jesus entrando em Jerusalém triunfalmente, saudado dessa forma pela multidão. O povo estava enganado? Não, o povo não estava enganado. Jesus era o que eles estavam esperando, Jesus era exatamente o que eles estavam dizendo e aplicando o Salmo 118 para ele. Então Jesus era o que eles aguardavam? Era. Jesus era o Salvador, Jesus era aquele que vem em nome do Senhor, Jesus era o Rei de Israel. Jesus veio para salvá-los? Com certeza. Jesus é o Salvador e veio para salvá-los. Jesus era o Rei de Israel? Sim, Jesus era o Rei de Israel. Então, Jesus cumpre exatamente, e as pessoas tinham razão para aplicar o Salmo 118 para Jesus. Jesus era tudo que o Salmo 118 havia profetizado, era tudo que as pessoas aguardavam. Ele era o Messias, era o Salvador, era o bendito que vinha em nome do Senhor para salvá-los, e era o Rei de Israel. Jesus era tudo isso. Mas, principalmente nessa última frase, bendito é o Rei de Israel, nessa frase há uma expectativa, nessa expectativa de Rei de Israel, há euforia e decepção. Nessa expectativa de um rei que viria, há euforia e há decepção. Eles esperavam um salvador político. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. A sua terra agora pertencia ao Império Romano. Então, a expectativa do povo é de que quando o Messias viesse, quando o filho de Davi, o descendente do rei Davi viesse, ele restauraria o reinado de Israel. Então eles esperam um rei político que tome o poder, que os lidere politicamente contra o Império Romano e na liberdade.
Também esperavam um Salvador social. Olha tudo que Jesus vem fazendo. Ele cura cegos, ele dá língua ou voz aos mudos. Jesus olha para os humildes, aceita prostitutas, pecadores. Jesus fala com os pobres. Jesus é aquele libertador social, parece ser aquele libertador social tão esperado. Então, em Jesus, tanto o libertador político esperado parece se concretizar por todo o poder que ele manifesta, por tudo que ele aparentemente é, e também esse salvador social parece se cumprir. Mas é isso que se espera de Jesus, um salvador político e um salvador social, um libertador. Na verdade, esperavam um salvador e uma salvação aqui e agora, do Império Romano, das mazelas sociais, dos seus problemas aqui e agora. Nessa expectativa, portanto, há uma euforia e assim eles saúdam Jesus e a entrada de Jesus, mas também houve uma grande decepção. Porque no decorrer daquela semana, o que essa multidão viu? Um rei que sofre, um rei que é cuspido, um rei que é humilhado, e as pessoas começam a se questionar: é esse o rei que nós estávamos aguardando? É Jesus o rei? Um rei que sofre? Um rei que é preso? Um rei que é cuspido? Um rei que é humilhado? Um rei que morre? Esse é o rei que nós aguardávamos? Este é o que vem em nome do Senhor para nos libertar? Este é o Salvador? Uma grande decepção para eles. Então eles gritam: crucificam, crucificam. Não é este o rei que o povo estava esperando, não era esse o Salvador que a multidão estava euforicamente esperando e aguardando. Não era essa a expectativa, e não era desse tipo de Salvador e libertador que eles precisavam. Este rei não nos serve. Crucificam. Não é esse o Salvador que esperávamos. Nós queremos alguém que resolva os nossos problemas com o Império Romano, nossos problemas sociais. Esse rei não nos serve. Meus irmãos, será que é tão diferente hoje em dia? O que as pessoas buscam em Jesus hoje? Será que não me parece muitas vezes que as pessoas estão buscando em Jesus as curas, milagres, prosperidade material e estão buscando em Jesus a solução para os seus problemas do aqui e do agora? E se decepcionam quando não são atendidos. Quando não têm os seus problemas do aqui e agora atendidos, se decepcionam com Jesus. Eu continuo doente, continuo cheio de problemas, já orei, já pedi, Ele não faz nada por mim. De que me serve um Salvador como esse? Eu já ouvi isso, provavelmente alguns de vocês já ouviram isso. E se nós não ouvimos, tem muita gente que já pensou desse modo. De que me serve esse Jesus? De que me serve Deus? Se nada na minha vida muda e se eu continuo com os meus problemas, se eu continuo com a minha doença, se eu continuo... Então, de que me serve? Então Deus não existe? Então Deus não se importa comigo? Então Jesus não se importa comigo? E nós estamos em meio à epidemia do coronavírus. Se é que já não tem pessoas pensando assim, muito em breve nós teremos milhares de pessoas
julgando, condenando a Deus e dizendo: olha as milhares de mortes que o coronavírus fez. Se Deus existisse, ele teria evitado. Se Jesus existisse e se Jesus realmente fizesse alguma coisa e pudesse fazer alguma coisa, ele teria feito e teria evitado todas essas mortes e teria evitado todo esse sofrimento. Crucificam. Não é desse Jesus, não é desse Salvador, não é desse Libertador que nós precisamos. Mas os que buscam a salvação encontram em Jesus. Os que reconhecem o seu maior problema, e o seu maior problema não são os problemas do aqui e agora, o seu maior problema é a condenação eterna, o seu maior problema são os seus pecados que levam à condenação eterna. Os que têm essa consciência veem em Jesus o Salvador. E os que buscam essa salvação, não a salvação simplesmente dos problemas passageiros e transitórios do aqui e agora, mas quem busca em Jesus a salvação que Jesus veio trazer na sua primeira vinda ao mundo, que é a salvação eterna dos pecados, esses não se decepcionam. Esses continuam eufóricos e esses encontram essa salvação buscada. Jesus é o pleno perdão de todos os pecados. Jesus é a salvação e Jesus é a vida eterna. Jesus entrando em Jerusalém naquele domingo e com seu sofrimento durante toda aquela semana e com a sua morte na cruz na Sexta-feira Santa, Jesus está pagando por todos os nossos pecados e Jesus estava nos salvando amargamente e de uma forma, com um amor tremendo. E Jesus fez isso por nós. E Jesus morreu por nós, e Jesus sofreu por nós, carregou os nossos pecados na cruz até o estar consumado, que é a nossa vitória sobre o pecado. Quem busca essa salvação e a salvação eterna certamente encontra em Jesus. Hosana, salva-nos, Senhor, te imploramos. Este primeiro hosana, esse primeiro sentido de hosana, salva-nos, ó Senhor, te imploramos, esse primeiro sentido já se concretizou quando Jesus veio e naquela Semana Santa, Jesus de fato nos salvou de todos os pecados. O que nos resta agora é usar o hosana no sentido de exaltação. E hoje, nós, na perspectiva da salvação que Jesus Cristo conquistou para nós, com a sua entrada em Jerusalém, o seu sofrimento e a sua morte por nós e a sua ressurreição, hoje nós dizemos: hosana, louvado seja, ó Senhor, pela nossa salvação. Bendito o que veio em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por tudo que fizeste por nós. Hosana. Bendito és tu que desceste do céu, que se fez carne, que se encarnou, que sofreu e morreu por mim na cruz. Obrigado. Hosana. Hosana ao Rei. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas tu és também o Rei da minha vida. Tu és o Rei da minha salvação. Devo a minha vida a ti e dedico a minha vida a ti. Hosana ao Rei, hosana a Deus nas maiores alturas. Amém.